Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, um missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como testemunhas do seu amor e poder, fico feliz em compartilhar com vocês as maravilhas que temos presenciado por meio da fé. Ao longo desta série de vídeos, vamos explorar os livros apócrifos e também mergulhar no fascinante mundo do livro de Enoque. Os livros apócrifos são uma categoria de textos que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Embora tenham sido escritos ao longo do tempo e abordem temas históricos e morais, a palavra apócrifo tem origem grega e significa oculto, pois esses livros foram excluídos da Bíblia para evitar heresias e confusões. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia, chamando-os de deuterocanônicos. No entanto, a maioria dos cristãos os considera úteis para o estudo, mas não inspirados por Deus e, portanto, não utilizados para formar doutrinas fundamentais. Livros apócrifos. O que são e quais são? Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem para formar doutrinas, ensinos fundamentais. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia. Apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto. A Bíblia tem 66 livros que todas as igrejas aceitam como inspiradas por Deus. Vários outros livros relacionados, mas não inspirados, também foram escritos ao longo do tempo. Esses livros são chamados livros apócrifos, porque não fazem parte da Bíblia, e foram ocultados da Bíblia para evitar heresias e confusões. Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos que contradizem o resto da Bíblia. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que a palavra de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por isso, não são publicados juntos com a Bíblia. Não é bom misturar a verdade com o erro. Quais são os livros apócrifos aceites pela Igreja Católica? A lista dos livros apócrifos aceites pela Igreja Católica é Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, trechos acrescentados a Esther, trechos acrescentados a Daniel. Esses livros são chamados de deuterocanônicos na Igreja Católica, porque somente foram oficialmente aceitos como divinamente inspirados em 1546 depois de Cristo. Todos esses livros apócrifos pertencem ao Antigo Testamento e não são aceitos
pelos judeus como sendo inspirados por Deus. Como foram escolhidos os livros oficiais da Bíblia? No século IV, havia muitos livros em circulação nas igrejas, mas nem todos eram autênticos. Para evitar heresias e ensinamentos contraditórios, a igreja primitiva decidiu fazer uma grande investigação para decidir quais eram os autênticos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Os líderes das igrejas e estudiosos cristãos se juntaram em concílios e investigaram cada livro. Apenas os livros com evidência sólida de autenticidade foram incluídos na Bíblia, deixando de fora todos os livros que deixassem dúvidas. Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica e Ortodoxa não foram aceitos como divinamente inspirados nesses concílios, mas eram livros populares, considerados úteis. Eram um pouco como os livros que muitos cristãos escrevem hoje em dia, esclarecedores, mas não têm a mesma autoridade que a Bíblia. O que são livros apócrifos? Apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da Igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon ou índice da Bíblia. As razões que levaram a Igreja a não considerá-los como a palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos. Além disso, muitos desses possuem até heresias, como o gnosticismo, que, no entanto, neles há algumas verdades históricas, e isso faz a Igreja considerá-los importantes nos estudos. Há livros apócrifos referentes ao Novo e Antigo Testamento. Há referências ao Antigo Testamento: Jubileus, a vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José e Asenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmos de Salomão, Odes de Salomão, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Isaías, Paralipomenos de Jeremias, Apocalipse siriático de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, 3 Edras, 4 Edras, Sibilinos, Pseudo-Filon, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Salmos 151 e 155, Oração de Manassés, Carta de Aristeu, As 18 Bênçãos, Aigar, Vida dos Profetas, Recabitas, referentes ao Novo Testamento. Evangelhos: Evangelho segundo os Hebreus, que é gnóstico, fim do século I, Proto, Evangelho de Tiago, História do Nascimento de Maria, Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho de Pedro, Docetismo, meados do século II,
Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Ebionitas ou dos 12 Apóstolos, meados do século II, Evangelho segundo os Egípcios, meados do século II, Evangelho de André, séculos 2 e 3, Evangelho de Filipe, séculos 2 e 3, Evangelho de Bartolomeu, séculos 2 e 3, Evangelho de Barnabé, séculos 2 e 3. Isso mostra que a Igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia, isto é, revelados pela Palavra de Deus, por intermédio de sua tradição, interpretada pelo magistério. A Igreja nos deu a Bíblia como a temos hoje. Portanto, sem a autoridade dela, da Igreja, a Sagrada Escritura não pode ser interpretada, pois sem a Igreja não existiria a Bíblia, assim como a temos hoje. Irmãos e irmãs, agradeço a todos por me acompanharem nessa reflexão. Continuaremos no próximo vídeo sobre este assunto, sobre os livros apócrifos e também sobre o livro de Enoque. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.